Hoje nós encerramos a série. Solta aí qual que é o tema da série que eu esqueci. Atitudes excepcionais, vida extraordinária. Atitudes excepcionais diz respeito a atitudes que poucas pessoas estão dispostos a fazer. Isso é algo excepcional. E uma vida extraordinária é a que todos nós temos direito, mas poucos de nós estamos vivendo. Deus deu direito a todos nós de vivermos uma vida extraordinária. Talvez o diabo até tirou a sua esperança já. Talvez o diabo já colocou na sua cabeça que não, que é desse jeito mesmo, é ruim e vai ser assim, né? E não tem mais jeito. Porém, a palavra de Deus me diz o contrário. Jesus disse que ele veio dar vida e vida com abundância, vida em abundância, ou seja, vida plena. Foi isso que Deus prometeu. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei, olha o que Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês aquilo que vocês desejam. Então, há uma vida abundante para nós aqui. Isaías 1:19, ele diz: olha, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. E eu não sou um pregador de prosperidade, não. Eu penso que a prosperidade, ela é o resultado de atitudes excepcionais. Eu não acho que Deus vai te dar prosperidade. Por exemplo, Deus, eu não acredito nesse Deus que vai fazer que você entrega R$100 na igreja e Ele te dá R$1.000 na segunda-feira. Não acredito. Eu acredito no trabalho. Eu acredito em pessoas que fazem um trabalho excelente, com produtos excelentes, com muita excelência naquilo que fazem, e essas pessoas vão sim ser recompensadas pelo que faz. E Deus vai abençoar. Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar saúde, inteligência, estratégia. Você vai ser obediente à palavra de Deus, e você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas eu não acredito nesse negócio de vir aqui que eu vou ungir você e você vai ficar rico. Eu não acredito nisso. Porque se fosse assim, todo mundo era rico. Se fosse passar óleo na testa, melar óleo na sua testa e você ficar rico, não é isso. Há sim coisas que nós temos que fazer para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Porém, eu acredito sim num Deus que abençoa os seus filhos que são obedientes a Ele, porque assim a palavra me ensina. Deuteronômio 28, ele começa dizendo assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer ao Senhor, tendo o cuidado de guardar os seus preceitos, vocês serão pessoas mais abençoadas dessa terra. Então é possível. Então, se o diabo tem dito a você que não, que você vai ter que engolir isso para a vida toda, que você vai ter que viver, mendigando, pedindo dinheiro emprestado a vida toda, é mentira do diabo. Deus tem coisas incríveis para você, porém, você precisa ter atitudes que os outros não têm. E é por isso que a gente vem na igreja. A gente não vem na igreja, eu, por exemplo, eu nunca fui para a igreja para ficar alegre. Eu venho para a igreja para aprender como ser feliz. Aprender com o Espírito Santo como viver uma vida que Deus tem para mim, nessa vida e na vida eterna. É assim que eu creio. E hoje, encerrando essa série, eu quero falar do Abraão. Por que vocês riram? Só volto a saber que texto que eu vou ler. Que texto que eu vou ler? Os miseráveis acertaram. Gênesis 22, coloca para nós aí, por gentileza. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Nessa versão, sim, aqui estou. Nós aprendemos sobre isso, lembram? A dizer: eis-me aqui, quando Deus chamar, se pôr de pé e falar: à disposição. Esse é a primeira atitude que nós aprendemos dentro dessa série, que até me sugeriram aí escrever um livro. Não sei, vamos ver. Talvez, quem sabe. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, estou aqui, disposição. Tá bom. Então Deus disse: toma o seu filho,
o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Nós aprendemos que é Deus quem indica os lugares onde nós vamos chegar. Não é você, não são as pessoas. Quem vai dizer onde você vai chegar é o próprio Deus. Let's go. Então Abraão se levantou cedo, pela manhã. Teve uma pregação só sobre essa parte, lembram? Não deixe para depois. Aprendemos sobre isso. Aquilo que Deus fala hoje é hoje. O que Deus te falar para você fazer a partir de hoje, faça a partir de hoje. E isso são atitudes excepcionais. A maioria não faz isso, só para vocês saberem. A maioria, Deus fala, faz isso. Ele não faz na segunda, não faz na terça, na quarta já esqueceu o que tinha que fazer. E aí o bonitão volta no culto de domingo e escuta outra coisa. Mas aquilo que era para ele ter feito, ele não fez. Então já está atrás do placar de uma boa parte. Agora, quando Deus fala e você já imediatamente faz, ou começa a fazer, você já sai na frente de muita gente. Por isso que poucas pessoas chegam onde Deus quer, porque poucas pessoas estão dispostas a obedecer ao Senhor imediatamente. Aprendemos sobre isso aqui numa das ministrações, e você vai encontrar todas elas no nosso YouTube, lá no YouTube da Lírio Parelheiros, nosso canal. Já aproveita para se inscrever e participe lá com a gente, que vai ser muito bênção para a sua vida. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Aprendemos também sobre a importância de se preparar para uma jornada e caminhada com Deus. Se preparar, tudo que você vai fazer, se prepare antes. Se prepare para chegar onde Deus quer. Aprendemos sobre isso, tem uma ministração lá também sobre isso. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Também aprendemos, tivemos uma ministração sobre isso. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Também Deus falou muito conosco nesse texto, quando ele disse sobre a importância de nós termos fé. O Abraão ia sacrificar o seu filho. Pelo menos na cabeça dele, ele tinha que fazer isso. E quando chega no momento, ele disse: eu e o rapaz vamos adorar e voltaremos. Ele tinha fé que Deus iria prover um milagre na vida dele. Sim ou não? Então é necessário você ter fé. Mais uma das atitudes aí que poucos têm. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com suas próprias mãos. Aprendemos sobre isso também numa ministração sobre responsabilidade e obediência. Lembram? Responsabilidade e obediência. Não colocar nas mãos de outro aquilo que é para você fazer. O Abraão não podia colocar o fogo nas mãos do Isaque, porque o fogo era uma responsabilidade dele. Ele tinha que fazer o holocausto, ele tinha que oferecer o holocausto. Então, se faltasse o fogo, não tinha. Por isso que Abraão coloca a lenha sobre o seu filho, e ele pega o fogo e a faca, e ele leva, porque era a responsabilidade dele. Não coloque na conta de outros aquilo que é a sua responsabilidade. Aprendemos sobre isso também numa ministração que foi algumas semanas atrás. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Aprendemos sobre o Deus da provisão, o Deus que vai prover aquilo que nós necessitamos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. E aí o anjo diz: não estenda a sua mão contra o rapaz, não lhe faça nada,
pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Fica aqui comigo só um pouquinho. Deus pediu o filho dele, ele não negou, e aí Deus diz assim: agora eu sei que você me teme. O que Deus já pediu para você? Deus nem pediu o seu filho, Deus nem pediu a sua filha. Às vezes nós não temos a capacidade de obedecer a Deus em coisas físicas, coisas simples. Como que nós queremos ser pessoas abençoadas tanto quanto Abraão? Como nós queremos ter uma vida extraordinária se a gente não consegue obedecer em coisa pequena? Deus fala para você assim: ei, eu estava falando sobre isso, você está juntando dinheiro para construir sua casa, pelas suas contas você vai demorar mais 20 anos para pagar aquela casa, aquele apartamento. E aí Deus fala para você assim, ó: separa 5 mil aí e investe nessa igreja aqui da África. Sabe o que você faz? É o diabo falando na minha cabeça. Isso aqui é coisa do diabo. Sai, Satanás. Você acha mesmo que o diabo ia falar para você ofertar na África? Você acha mesmo que o diabo vai falar para você: faz isso, faz... Não, o diabo não vai fazer coisa para Deus, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que em coisas pequenas nós temos dificuldade, que dirá em coisas grandes. Será que Deus pode virar para nós hoje e dizer: agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você confia em Deus? Será que Deus pode falar isso de nós? São atitudes que poucos têm. Teve uma época que quando eu trabalhava no secular, cara, eu ganhava até razoavelmente bem. E quando veio o meu segundo filho, Mateus, eu vi o Zafar, meu irmão, ganhava menos do que eu. Ele trabalhava em outra empresa, ele ganhava menos que eu, e ele me emprestava dinheiro. Todo mês eu pedi dinheiro emprestado para o Zafar, e eu ficava coçando a cabeça. Eu era dizimista, mas eu não era ofertante, porque eu falava: não, já estou devolvendo meu dízimo já. E o Josafá, um dia ele me contou uma história, e eu falei: miserável, descobri o segredo dele. Ele me contou uma história que ele estava com um dinheiro, ele começou a estudar, ele estava com um dinheiro no bolso, que era o dinheiro para ele comprar um hot dog na hora do intervalo do colégio dele que ele estudava. Ele saía do serviço e ia estudar, e ele ia comer um hot dog. Depois do almoço era a única refeição que ele ia ter. E ele estava com dinheiro no bolso. E aí ele disse que eu estava passando por um lugar assim, mano. Aí Deus falou comigo assim: pega esse dinheiro e dá para essa pessoa que está na sua frente aí. Aí na hora eu fui lá e dei tal. Aí eu falei: rapaz. Aí eu perguntei: mas isso acontece direto? Eu vou direto. Eu falei: entendi. Aí eu comecei a fazer a mesma coisa. De vez em quando eu recebia um dinheiro. Por exemplo, Deus começou a abençoar. Algum irmão chegava de mim, aí já era pastor, enfiava um dinheiro no meu bolso aqui, ó: pastor Melk, não, isso aqui é para te abençoar aí, ó. Aí eu pegava o dinheiro assim, nem sabia quanto que era. Pegava o dinheiro na mão e falava assim: Deus, para quem que é esse dinheiro aqui? Porque naquele dia eu sabia que não era para mim. E eu falava: para quem que é? Aí Deus mostrava uma irmã: é para aquela irmã ali. Tá, fala para ela que é para ela comprar shampoo, condicionador e 1 quilo de carne. E eu ia lá: aqui, irmão, isso aqui é para você comprar um shampoo, um condicionador e 1 quilo de carne. Deus: pastor, como é que você sabia que eu estava precisando? Não sabia, irmão. Deus falou comigo agora aqui, tá aí. Da partir daquele dia que eu comecei a ser, sabe, generoso, que eu passei a parar de olhar só para mim, aí Deus começou a me abençoar. Tem coisas que Deus pede para nós fazermos, querido, é só para nos abençoar. Tem coisas que Deus pede para você que é algo assim sobrenatural, mas é só para te abençoar. É só para te dar o privilégio de ser abençoado por Ele. É isso que o Abraão estava experimentando aqui. Vamos finalizar a leitura e eu vou ministrar a palavra. Bom, se bem que já estamos ministrando, né? Há algum tempo. Não, aí o anjo diz: não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Agora? Só agora?
Meu Deus do céu, se você vai ler a história de Abraão, esse cara era incrível, mas aí Deus diz: agora, será que nós estamos passando na prova de Deus? O Abraão estava numa prova monstruosa, entregar seu filho. Será que Deus pode um dia olhar para nós e dizer: agora eu sei que você me teme? Meu Deus, o dia que Deus falar isso de você, meu filho, minha filha, minha irmã querida, meu irmão, o dia que Deus olhar para você e falar assim: agora eu sei que você teme a Deus, você estoura no norte. Aí é sucesso. Ninguém te segura mais. O 13, por gentileza. Abraão ergueu os olhos, e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Eu quero encerrar essa noite e encerrar essa série contando o maior segredo de Abraão. Nós falamos de muitas coisas que o Abraão fez, de muitas atitudes incríveis que o Abraão tinha, mas eu deixei para o final essa constatação, porque eu acredito que se você tiver isso na sua vida, você vai ser uma pessoa diferenciada, por mais que você não acredite, porque tem pessoas, como eu falei aqui no início, tem gente que parece que o diabo já colocou o pé no pescoço e falou: não vai ser, e você aceita. Tá bom então, mas nesta noite Deus me trouxe uma palavra. Deus me deu uma palavra que vai esmigalhar, vai despedaçar essas mentiras do diabo, e você vai começar a acreditar no Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra, e Ele vai fazer coisas incríveis assim na sua vida. Ele vai usar você de uma forma incrível, e o seu testemunho será para glorificar o nome do Senhor. E naquilo que mais te dói hoje, naquilo que mais você sofre hoje, vai ser o seu testemunho para outras pessoas, e você vai curar outros naquilo que você sofre hoje. Você crê nisso? O Abraão, quando ele chega no monte, coloca no versículo 9 por gentileza. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou Isaac. Abraão faz o quê? Constrói um altar. Quando a gente olha para esse texto isoladamente, a gente fala assim: bom, é óbvio que ele tinha que construir um altar, porque como que ele ia sacrificar o seu filho? Naquela época os sacrifícios eram feitos em altar. A palavra altar significa lugar onde se sacrifica. E o Abraão parece ser óbvio, mas não é tão óbvio assim. O Abraão não faz isso pela primeira vez. Não é algo isolado. Construir altar para Abraão não era algo isolado. Não era algo que ele fazia uma vez. Não, era uma prática. Construir altares ao Senhor era uma prática de Abraão. Vejam comigo por gentileza, Gênesis capítulo 12, o versículo 7, por favor. Abraão, coloca no 6 para a gente não perder o contexto. Isso. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, e em Siquém, deixa eu ler de novo que eu estou acelerado aqui. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, e em Siquém, era uma cidade. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. Ali em Siquém, o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ele chega num lugar, Deus aparece, ele constrói um altar. Quando os homens daquela época construíam um altar, eles estavam dizendo o seguinte: aqui quem manda é o meu Deus. Aqui quem tem honra é o meu Deus. Aqui é um local de adoração. Aqui é um lugar que eu quero que Deus venha, porque esse lugar eu estou dedicando ao Senhor. Quando se construía um altar era assim. E deixa eu dizer a vocês, era uma prática daqueles povos. Não era só Abraão que construía altar. Haviam outros deuses que
que as pessoas sacrificavam seus filhos, sacrificavam seus bens em cima de altares que não era para o Deus vivo, era para os deuses, para os pseudos deuses. Então quando Abraão ergue um altar ao Senhor, ele está dizendo assim para aquelas pessoas que estão à sua volta: neste lugar o meu Deus é honrado, neste lugar o meu Deus é aquele que merece toda a glória e toda a honra. Nesse lugar eu estou oferecendo o melhor ao meu Deus. Nesse lugar eu estou dizendo: Deus, vem, fique à vontade, porque esse lugar eu estou consagrando ele ao Senhor. Eu falei de uma vez, vamos para o versículo 8. Dali prosseguiu Abraão em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e a cidade de Ai a leste. Também neste lugar, construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele sai do lugar que ele estava e agora ele chega em outro lugar e ele também constrói um altar ao Senhor. Agora vamos para o capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Era uma prática do Abraão construir altares ao Senhor. O Abraão tinha como primazia honrar Deus onde ele chegava. Eu pergunto para você: quando você acorda, você ergue um altar ao Senhor? Você quer viver uma vida que Deus tem para te dar? Você quer as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Você quer viver sim a prosperidade do Senhor? Você quer viver a paz e a harmonia dentro do seu lar que Deus tem para dar? Você quer viver coisas incríveis no âmbito espiritual? Você quer ser uma pessoa muito usada por Deus? Você quer chegar a lugares que outros não chegaram? E você espera que Deus te leve lá? Mas deixa eu dizer a você, o Abraão chegou onde Deus queria, mas ele tinha uma prática, um hábito de construir altares ao Senhor. Nós temos construído altares ao Senhor? Eu tenho construído altar ao Senhor quando eu acordo? Eu construo um altar de honra a Deus quando eu levanto da minha cama? Eu construo um altar ao Senhor quando eu chego no meu trabalho? Eu chego no meu trabalho e eu oro, e eu consagro aquele lugar. Eu chego no meu trabalho e eu abençoo aquele lugar. Eu chego no meu trabalho e eu digo: Senhor, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, e neste lugar Tu és honrado. Neste lugar eu quero que o Senhor me abençoe, e todas as pessoas que passarem perto de mim sintam a Tua presença, recebam a Tua presença, sejam transformados pela Tua glória, porque eu quero ser, Senhor, uma bênção para este lugar, e eu te chamo para este lugar. Fique à vontade. Quando você entra no ônibus voltando do trabalho, você ergue um altar ao Senhor dentro daquele ônibus. Quando você está no trem, vindo para casa, você ergue um altar ali para o Senhor. Quando você chega em casa, a quem você tem erguido altares? Eu disse que havia um costume naquele povo de também erguer altares de honra a outros deuses. Quando você só pensa em dinheiro, você está edificando altares ao Deus do dinheiro, Mamon. Quando você só pensa em trabalho, você está edificando altares ao trabalho. Quando você só pensa em você, isso se chama egolatria, é a idolatria do eu. Quando você edifica altares só para você, significa que você não está erguendo altares para o Senhor. Se você faz tudo que te vem na telha, se você faz tudo que é tua vontade, não, eu fiz porque eu tive vontade. Se você é uma pessoa que é governado pelas suas vontades, que é governado pelos seus desejos, os altares que você está erguendo não são para o Senhor, são para você. E isso, vou dizer a você, isso vai impedir você de ter uma vida extraordinária. Porque quem quer ter uma vida extraordinária precisa começar a erguer altares ao Senhor, onde chega e onde sai. Se você se preocupa com a aprovação das pessoas,
se a sua preocupação é, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar de mim? Se a sua preocupação é essa, você tem erguido altares para as pessoas. E certamente você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Deus está dizendo, olha, não adianta você saber tudo sobre mim. Não adianta você ser bacharel em teologia. Não adianta você ser doutorado, PhD em etimologia, em que mais? Nós estávamos conversando ontem, Daniel. Tipologia e os cambalogia. Os cambalogia foi bom, hein? Isso tudo. Não adianta, se a sua vida não é um altar erguido ao Senhor. Altar, querido, altar tem tudo a ver com adoração. Altar tem tudo a ver com devoção. Altar tem tudo a ver com uma vida entregue. Eu coloco Ele em primeiro. Onde? Em todos os lugares. Deus é o primeiro onde? Em todos os lugares. Quando eu levanto, Deus é o primeiro. Quando eu chego no meu trabalho, Deus é o primeiro. Quando eu saio do meu trabalho, Deus é o primeiro. Quando eu chego em casa, Deus é o primeiro. Onde eu vou, Deus é o primeiro. Isso é erguer altares ao Senhor. E é isso que Deus me trouxe aqui para dizer. Vocês querem ser prósperos? Vocês querem viver algo incrível? Coloque Deus, erga altares. Erga um altar do Senhor no seu casamento. Porque quando você ergue um altar ao Senhor, quando você se posiciona diante de Deus, altar diz respeito também a se posicionar em devoção ao Senhor. Quando você se posiciona diante de Deus, as coisas começam a mudar, porque Deus começa a olhar para alguém diferente. Eu já expliquei para vocês uma vez, eu estava no trânsito, contei essa história aqui. Eu estava no trânsito, e eu estava chorando, eu estava sentindo a presença de Deus. Era eu e mais uns 100 motoca. Na época, eu pilotava moto. Tinha mais uns 100 motoqueiros assim, esperando o farol abrir, o semáforo abrir. E eu estava com a minha viseira baixada, porque eu não queria que as pessoas que estavam do lado ali me vissem chorando. E eu estava sentindo a presença de Deus, voltando para casa sentindo a presença de Deus, falando com Deus, sentindo muito a glória de Deus. E Deus disse para mim, Mel, que sabe por que eu gosto de você? A voz veio assim, do Neida. Falou, sabe por que eu gosto de você? Eu tomei até um susto. Ele disse, olha para o lado. Eu olhei para o outro. Está vendo aqui? Está vendo todos esses motoqueiros aqui? Aham. Só você está falando comigo. Só tem você falando comigo. Ali eu estava edificando um altar ao Senhor, um local de adoração ao Senhor. Quantas vezes eu estava indo na moto, às vezes levava um garupa comigo, um menino que trabalhava comigo, e eu dizia a ele, meu filho, você precisa ser crente. Você precisa ser crente. Por quê, Melk? Porque qualquer hora dessa aí, meu filho, porque às vezes eu começava a falar em línguas na moto, cara. Eu tô lá na moto, lá, meus 100 por hora. E o menino atrás de mim, grudado assim. Eu falei, você é crente? Porque se nós bater aqui, meu filho, eu vou pra glória. Eu sei, mas não é por causa de imprudência. É porque tinha hora que dava vontade até de soltar a moto assim. Tinha hora que eu tava pilotando a moto e dava vontade de parar, de fazer. Entrar no Charamanaio. Ali era um altar de Senhor. Nós precisamos aprender a edificar altares ao Senhor onde quer que nós estejamos. A nossa vida precisa ser um altar ao Senhor. E altar diz respeito a duas coisas. Altar diz respeito a sacrifício e adoração. Pode ter algo mais profundo, mas o que Deus colocou no meu coração para falar é sobre essas duas coisas. Altar serve para sacrificar e para adorar. É local de sacrifício e adoração. Agora, sacrificar o quê? Sacrifício, quando vai sacrificar o animal, quando ia sacrificar um animal, simbolizando, eu dou, assim ó, olha, tem muitas pessoas que não entendem o sacrifício. O que o povo dizia? Eu dou esta vida em troca da minha vida.
Então se dava um animal, porque era a vida daquele animal, para que o ser humano não tivesse a perca da sua vida. E Deus recebia, e Deus perdoava. Ele estava fazendo um ato de sacrifício, de holocausto. Depois que veio Jesus Cristo vem, e agora Ele é o Cordeiro de Deus. Não mais há necessidade de sacrifício, acabou. Ele foi o Cordeiro e o sacrifício unigênito e último. Não precisou mais de nenhum sacrifício, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. O sangue de animais nunca purificou, cobria, mas não purificava. E agora, o sacrifício diz respeito a quem? No caso de Abraão, aquilo que ele mais amava. O que você mais ama? Tem coisas que nós amamos fazer, mas Deus está dizendo, é hora de você sacrificar isso. Existem hábitos em nós, hábitos terríveis, que Deus já mandou parar de fazer. Oh meu Deus, tem que falar isso de novo, né, Nandinha? De novo. Pastor, você já falou isso 4 vezes. Pois é, parece que tem gente que ainda continua. Deus está falando, você precisa parar com isso. Sacrifício diz respeito da minha renúncia. Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, come on, let's go. Siga-me. Nós precisamos sacrificar as nossas vontades, nós precisamos sacrificar os nossos desejos, nós precisamos sacrificar a nossa carne. Se você quer ter a amizade de Deus, se você quer ter a companhia de Deus, se você quer ser uma pessoa abençoada pelo Senhor, você precisa aprender a edificar altares. Para quê? Para sacrificar e adorar. Eu renuncio o pecado. Aquilo que eu fazia e que eu sei que está errado, eu preciso parar, urgente. Eu preciso abandonar. Se eu estava numa rota, agora eu preciso sacrificar. E como eu vou conseguir fazer isso? Quando eu edifico altares ao Senhor. O segundo ato é o ato de adoração. O altar serve para adoração. A adoração, queridos, não tem nada a ver com levantar as mãos. Levantar as mãos não é adoração. Desculpa se você achava que era, mas eu estou aqui para também, com muita humildade, ensiná-los. Levantar as mãos não significa adoração a Deus. Porque esses dias eu passei aqui embaixo, tinha um carro piscando assim, umas cor vermelha e azul, e tinha uns 4 cabras, tudo com as mãos levantadas, e eles não estavam adorando. Eles podem até adorar lá na cadeia, mas não era, levantar as mãos não diz respeito à adoração. Ajoelhar não diz respeito à adoração. Cantar não é adoração. Aquelas músicas bonitas que nós cantamos aqui, você canta e você chora, isso não é adoração. Pode até ser emoção, uma canção com uma letra muito bonita, que você gostaria de ser, mas não é, e aí você chora, emocionado. Mas deixa eu dizer a você o que é adoração. Adoração é o ato de se prostrar diante de uma divindade e lhe prestar culto. Isso é adoração. Se prostrar como? Em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz em João que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E se Deus diz que está procurando, é porque não está sobrando. Tem muita gente de mão levantada, mas Deus está procurando adoradores de verdade, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que se prostram diante dele. Onde? Em todos os lugares. Se você quer ser um adorador, você começa a se prostrar diante de Deus. Quem se prostra, se sujeita. Quem sujeita ao Senhor, tira aquilo que desagrada ao Senhor. Quer ter uma atitude extraordinária para viver uma vida assim, top das galáxias? Então você começa a limpar, tirar aquilo que não agrada a Deus.
Um altar não pode ter lixo em cima. Um altar não pode ser sujo. Um altar não pode trazer mazelas. Não, o altar tem que ser limpo. A minha vida precisa ser limpa. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Talvez o diabo tenha dito a você: não precisa, mas deixa eu dizer, ele vai continuar te enganando. Deus quer você prostrado diante dele, porque aqueles que resistem ao Senhor, eles vão viver coisas incríveis. Resistir ao diabo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes nós queremos viver coisas de Deus, mas nós não nos sujeitamos a Deus, nós não nos prostramos diante do Senhor. Nós erguemos altares ao Senhor somente aqui, e Deus está olhando assim. Nós aprendemos com Abraão, onde ele ia, onde ele estava, ele edificava altares ao Senhor. Edifique, comece a partir de hoje a se preocupar com isso, em nome de Jesus. Eu sei que eu posso estar pregando para uma pessoa apenas, mas se essa pessoa ouvir a palavra, oh glória, aleluia. Se uma pessoa, se uma pessoa aqui dizer, sair daqui hoje dizer, eu vou edificar altares ao Senhor, deixa eu dizer, vai ter uma igreja maravilhosa. Numa manhã de domingo em 2005, eu estava num culto e eu escutei uma palavra. Aquela palavra fez sentido para mim e eu falei: é isso que eu quero ser. Olha eu aqui hoje ministrando a você a palavra do Senhor. Algumas pessoas olham assim para mim e falam: esse aí que é o pastor dessa igreja? Talvez você chegou aqui, você esperava que fosse uma pessoa, um homem alto, com 2 metros de altura, olhos verdes, cabelos loiros, de óculos para fazer de conta que é inteligente, um terno impecável, daquele que você olha assim e você fala: meu Deus, né? Tem uns ternos que a gente olha assim e fala assim: meu amigo, isso aí deve ser uns 5 pau, um negócio desse aí. Um sapato combinando com a gravata. Talvez você achou que, mas se eu dizer a você, nada disso, querido. Aqui tem um homem simples, como você, comedor de feijão, adoro, gosto de feijão. E quando eu viajo eu passo mal, porque feijão é só aqui no Brasil. Israel não tem feijão, já fui para Israel, não tem feijão. Na Europa já fui também, não tem feijão. Na África, só se a gente levar daqui. Lá no Peru também, só se levar, não é igual. No Paraguai não é igual. Desculpa os irmãos paraguaios que estão aí, vocês têm uma par de coisa gostosa aí, mas o feijão é nós, mano. Feijão brasileiro não tem igual o feijão brasileiro, eu não sei por quê. Quer ver uma outra coisa que lá fora não tem? Não tem. Igual não tem. Café com leite. Coisa boba. Cara, quando eu cheguei de Israel em 2019, eu fui para Israel. Quando eu voltei, cara, tudo que eu queria era parar o irmão foi me buscar no aeroporto. E a gente voltando, eu falei: Cristiano, pelo amor de Deus, para esse carro, pelo amor de Deus, na padaria, na primeira, que eu quero tomar um café com leite, meu filho. Desci, tomei um café com leite. Falei: rapaz, Israel não é mais a terra que manda leite e mel, é aqui, é no Brasil. Um lugar bom, gente agradável, gente feliz, gente que faz meme com a própria desgraça. Mó barato. É o único lugar do mundo que a gente, cara, é o único lugar do mundo que a gente segura a porta para o outro passar, sabia? Aqui a gente tem esse hábito. Aqui as pessoas chegam de fora, a gente fica tentando falar na língua deles. Me, you, me, you. Yes. Me is good. Isso. You is beautiful. Beautiful. Lá fora, quem já foi para fora aqui sabe o que eu estou falando. Os caras não estão nem ligando se você sabe falar português, inglês ou não. Eles falam com você na língua dele e falam rápido ainda, parece que é só de raiva, não é não? Eles falam rápido, você não entender mesmo. Aí ele fala assim, aí ele te explica, aí você fala, slow, please. Aí ele diz, não understand you. E vai embora. Mas onde você estiver, querido, se você começar a decidir
Se você começar a decidir a partir de hoje a viver o melhor do Senhor, a ser um altar ao Senhor e erguer altares ao Senhor, você vai ver coisas incríveis. Porque vocês estão vendo aqui um homem comum. E essa igreja não nasceu assim. Essa igreja não começou assim. Esse homem comum aqui que um dia ouviu uma palavra e disse: é isso que eu quero. Eu quero ser uma pessoa assim, Senhor, usa a minha vida. Pode usar a minha vida, Deus. Ele disse: eu vou usar, você vai ser pastor. Aí eu falei: eu tenho que falar bonito? Não. Tá ótimo. Eu preciso falar português certinho? Não. Ótimo. Preciso usar roupa social? Não. Tá, ufa. Eu posso cantar de vez em quando até um pagodinho assim? Ele veio assim: mas pregue minha palavra. Tá bom. Tá bom. É isso aí. Aí comecei a estender na minha casa, eu, minha esposa, meus filhos. Daqui a pouco veio o Fabiano com a esposa dele. Daqui a pouco chegou a Carla, o Cristiano. Daqui a pouco chegou o Everton. Daqui a pouco foi chegando, e foi chegando, e foi chegando. E você está aqui hoje. Agora, por que não pode ser você? Por que só pode ser eu? Será que não é para você também? Será que Deus só queria usar o Melk? Ou Deus está procurando mais pessoas nessa noite dizendo: tem alguém aqui que vai ouvir minha palavra e vai ser uma pessoa incrível, usada pelas minhas mãos, e vai ser alguém que vai fazer coisas maiores do que você, Melk, porque ouviu a minha palavra. Aleluia. Eu sei que talvez você queria ouvir hoje: Deus vai te dar vitória, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. E Ele vai. Porque Ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse negócio de coisas, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Querido, você não precisa de nada disso, porque isso não vai chegar no céu. Isso nem entra no céu, para começar. Lá no céu você não vai precisar de carro, no céu você não vai precisar de casa, no céu você não vai precisar de nada disso aí que você está falando, que você precisa tanto, e que você se mata tanto para ter. Busca o Senhor, comece a edificar altares ao Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Vamos ficar em pé?